Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pilhado crava quem são os clubes favoritos a vencer a Libertadores. Nesta segunda-feira 18, a Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Com 7 representantes, o Brasil surge como um dos principais candidatos a vencer novamente a competição. Apesar do grande número de times, o apresentador pilhado não acredita que todos os brasileiros vão bem na competição. Sendo bastante sincero, ele resolveu cravar quem são as únicas equipes que chegam para brigar pelo título nesta temporada. Durante participação no programa Bate Pronto, o apresentador pilhado resolveu falar sobre a Libertadores. Para ele, existem apenas 4 favoritos, sendo um deles, o River Plate da Argentina, além de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acho que não tem mais tanta disputa na Libertadores como já teve. Se for ver, só quem pode ganhar é Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e River Plate, cravou pilhado. Flamengo, Palmeiras e Atlético caíram em grupos relativamente fáceis nesta primeira fase da competição. O Mengão terá bastante locomoção e 2 altitudes, assim como o Verdão, que enfrentará o Del Valle no Equador. O Galo tem como seu principal adversário nesta fase o Rosário Central e o Peñarol, mas é favorito a se classificar no grupo. Portal argentino aponta quais são os maiores clubes do futebol brasileiro. Flamengo ficou em terceiro. O futebol brasileiro é nos dias de hoje o carro-chefe da América Latina enquanto produto, sendo, inclusive, a liga mais valiosa do continente. Entretanto, historicamente, times como Boca Juniors e River Plate ainda são tidos como os maiores das Américas, tendo em vista seus feitos no passado. Inclusive, em ranking divulgado pelo portal argentino Gol del Corazón, a dupla argentina, mais uma vez, superou os brazucas. Nela, os milionários ficaram com a 8ª colocação mundial, enquanto os chineses vieram logo atrás na 9ª posição, com o Brasil só passando a aparecer a partir do 16º lugar. De acordo com o portal, inclusive, o maior time do Brasil é o São Paulo, que conforme citado anteriormente, ficou com o 16 graus lugar do ranking. Entretanto, o que de fato surpreendeu os fãs foi a posição do Santos, que para alguns, rivaliza com o tricolor paulista em grandeza, mas ficou apenas em 5º. Vale ressaltar que o Peixe é tricampeão da Libertadores e bicampeão do mundo, além de ser o time de craques como Pelé e na era mais recente Neymar. Piquerez do Palmeiras é cortado pelo Uruguai devido à confusão com passagens aéreas. O lateral esquerdo do Palmeiras, Piquerez, foi surpreendido com uma notícia nada boa nesta segunda-feira 18. O jogador foi cortado da lista de convocados da seleção do Uruguai. A confusão em data de voo atrapalhou todos os trâmites. Inicialmente, a Federação Uruguaia de Futebol informou que o voo do jogador para a Europa seria nesta segunda, às 15 horas de Brasília, mas não foi assim que aconteceu. No domingo 17, no período da manhã, a entidade enviou um e-mail ao Palmeiras e ao jogador com uma nova programação. A passagem havia sido remarcada para o próprio dia 17, às 15 horas, o que obrigaria um embarque imediato do lateral. Segundo a matéria do UOL. Diante de toda a situação, o Palmeiras tentou resolver o problema com a Federação Uruguaia. A diretoria alviverde se prontificou a providenciar outro voo para Piquerez, mas a comissão técnica de Marcelo Bielsa optou pela desconvocação. A seleção do Uruguai tem 2 compromissos da data FIFA. A primeira é no próximo sábado 23, contra a seleção do País Basco, no estádio San Mamés. O segundo é no dia 26 contra a Costa do Marfim, no estádio Félix Bollaert, na França. Com isso, Piquerez permanecerá no Brasil e cumprirá o período de folga dado pelo técnico Abel Ferreira até terça-feira 16. O elenco do Palmeiras retorna aos treinos na quarta 20. Palmeiras terá reencontros e confronto inédito na Libertadores. O Palmeiras conheceu seus adversários da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão, cabeça de chave do Grupo F, terá pela frente Independiente del Valle, EQU, São Lourenço, Argentina, e Liverpool, Uru. As partidas da fase de grupos da competição acontecem entre os dias 2 de abril e 30 de maio. Dessa forma, a primeira rodada acontece entre as finais do Campeonato Paulista, que devem ser disputadas nos dias 31 de março e 7 de abril. Caso chegue à decisão do estadual, o Verdão terá esse calendário mais apertado. O Palmeiras volta a encarar o Independiente del Valle depois de 3 anos. As equipes também caíram no mesmo grupo na Libertadores de 2021. O Verdão venceu os 2 jogos, O outro rival será o campeão da Libertadores de 2014, São Lourenço,
que volta a jogar com o Verdão no principal torneio continental depois de 5 anos. Palmeiras e São Lourenço se enfrentaram pela última vez em 2019, também na fase de grupos da Libertadores. O clube alviverde, na época comandado por Felipão, perdeu um jogo por 1-0 e venceu o outro pelo mesmo placar, com um gol de Gustavo Scarpa. Por fim, o Liverpool, campeão uruguaio em 2023, será um adversário inédito para o Verdão no Campeonato Continental. Na Libertadores da última temporada, o rival do Verdão ficou ainda na fase de grupos, na última colocação de seu grupo que tinha o Corinthians como um dos integrantes. Em 2024, em busca do tetracampeonato, o Palmeiras fará sua 24ª participação da Libertadores, a 9ª de forma consecutiva. O Verdão faturou 2 taças nas últimas 5 edições, sobre o Santos, em 2020 e diante do Flamengo, em 2021. Além disso, foi semifinalista em 2022 e 2023, mas acabou caindo para Atlético PR e Boca Juniors, respectivamente. O primeiro título do torneio foi em 1999. Palmeiras está de olho em Gabigol do Flamengo e pode fazer proposta. Atacante não vem atuando no rubro-negro carioca e aumenta a especulação de uma possível saída. Alviverde acompanha de perto a situação. O Palmeiras vai perder no meio do ano o atacante Endrick para o Real Madrid da Espanha, e o clube paulista deve ir em busca de uma reposição no mercado. Com isso, o atacante Gabigol é sempre citado. Um camisa 10 do Flamengo não encantou Tite e é reserva de Pedro no clube da Gávea. Na última partida do Campeonato Carioca, ele assistiu do banco de reservas o jogo contra o Fluminense. O atacante, 27 anos, desfalcou o rubro-negro no primeiro jogo da semifinal por lesão e voltou a ser relacionado no Fla-Flu de ontem. Porém, o treinador flamenguista preferiu colocar outros jogadores em campo, como o jovem Vitor Hugo. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e uma renovação é improvável. O jogador pode assinar um pré-contrato a partir de julho e, segundo informações de Jorge Nicola, o Verdão é um dos times que pode fazer oferta ao atleta. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, ele vai poder assinar um pré-contrato e vai escolher as melhores propostas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora, iniciou o jornalista em seu canal no YouTube. Fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o atacante ser peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história de Gabigol, disse Jorge Nicola neste domingo 17. E você, torcedor? O que acha de Gabigol no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.